crianças! Tudo bem com vocês? E aí, vamos continuar a nossa história sobre a Páscoa? Então, a Páscoa é coelhinho ou a Páscoa é carneirinho? Vocês lembram da explicação? Então, nós vamos deixar o nosso carneirinho aqui um pouquinho e o nosso coelhinho aqui também um pouquinho. Esperem aí um pouquinho. Vamos dar uma recapitulada do que nós aprendemos a semana passada, do que realmente, como que surgiu a Páscoa, o que significa a Páscoa. Então a Páscoa, a primeira Páscoa aconteceu como? Tinha o povo, lembra do povo hebreu que estava preso lá no Egito, que tinha o rei malvado, o Faraó. O Faraó era malvado e ele segurava o povo hebreu como escravos, eles eram escravos. E aí eles foram segurados lá durante 400 anos, eles trabalharam como escravos lá no Egito. Até que chegou o grande dia da libertação do povo hebreu. Deus escolheu Moisés para livrar o povo hebreu lá do malvado Faraó. E como que foi essa libertação? Deus mandou 10 pragas, 10 pragas. A última praga falava o seguinte, que todo o primogênito, ou seja, o primeiro filho de cada família, ia morrer, a não ser que obedecessem a ordem de Deus, que era o quê? Pegar um carneiro, matar o carneirinho e fazer ele como alimento, assado, cozido, para comer junto com o pão sem fermento e as ervas amargas. E o povo ia ficar dentro da casa fechadinho e com o sangue do cordeiro que eles mataram, ia marcar as portas com o sangue do cordeiro. E esse sangue ia simbolizar o quê? Ia saber, o anjo da morte ia passar, ia saber as casas que estavam marcadas e ali não ia entrar a morte. E foi isso que aconteceu. Os hebreus seguiram isso direitinho e o anjo passou e na casa dos hebreus não houve morte. Até que Faraó não aguentou mais aquela quantidade de pragas e libertou o povo hebreu. Então o povo hebreu ficou livre. A partir daí, essa data ficou marcada como a Páscoa. Páscoa significa passagem. Então, o anjo da morte passou por cima da porta e não matou ninguém. E o povo hebreu teve essa passagem do Egito até a terra prometida. E eles conseguiram a liberdade deles. E durante todo esse tempo, até agora, o final que a gente vai descobrir o porquê, tinha a comemoração da Páscoa. A Páscoa sempre era comemorada da mesma forma, com cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. Até que chegou o grande dia que o nosso Senhor Jesus nasceu. Ele nasceu, ele cresceu, ele virou homem, ele fez muitos milagres, ele cumpriu a sua missão aqui na Terra. E aí ele conseguiu seguidores. Junto com esses seguidores tinham 12 homens especiais que eram os seus discípulos. Então, até que chegou o dia da última Páscoa, que foi a última ceia que o Senhor participou com seus discípulos. Então, vocês lembram quantos discípulos que a tia Sil falou que Jesus tinha? Então, olha Jesus aqui, ele se reuniu em uma mesa. Então, Jesus estava no centro da mesa. Então, vamos contar quantos discípulos que Jesus tinha? 1, 2, 12 discípulos, 12. E aí,
Eles acostumavam comer o que mesmo na comemoração da Páscoa, lembra? Era o cordeiro, ervas amargas e o pão. E aí Jesus falou assim, olha, nós vamos mudar, essa ceia vai ser diferente. Vocês vão aprender qual vai ser o significado da ceia, porque está chegando o dia da minha morte. E aí Jesus falou assim, vocês vão tomar o suco de uva, o vinho, e vocês vão... e aí ele serviu um cálice para cada um. E aí Jesus falou assim, olha, o que vai acontecer? Vocês vão tomar o suco de uva, o vinho, que vocês vão lembrar do meu sangue, o sangue que eu vou derramar na cruz por todos os pecadores. E ele pegou o pão e ele partiu um pedacinho para cada um dos discípulos ia ter um pedacinho de pão. E falou, e o pão vai lembrar o meu corpo. Então, o vinho, o meu sangue, e o pão, o meu corpo. E ele partiu aquele pão para todos os discípulos ali lembrar do sangue e o corpo de Cristo. Essa foi a última ceia do Senhor. A última Páscoa que eles comemoraram com a ceia do Senhor. Então, por que a Páscoa ali naquele momento não lembrava mais ervas amargas? Não lembrava mais aquele pão e o cordeiro, não era mais obrigatório. O pão sim, mas representando o corpo de Cristo. E o vinho representando o suco de uva, representando o sangue de Cristo derramado por todos nós. Vocês já viram uma Santa Ceia na igreja? Por que nós fazemos a Santa Ceia hoje na igreja? Porque é a ordem que Jesus deixou. Para todas as vezes que nós fizermos a ceia, lembrarmos da sua morte ali na cruz por todos nós. Mas e aí, o que aconteceu naquele dia? Ele tomou a ceia e estava chegando, infelizmente, o dia da morte dele. E Jesus sofreu tanto, maltrataram Jesus, julgaram Jesus, bateram em Jesus, colocaram uma coroa de espinho em Jesus, prenderam com pregos em uma cruz e ali ele morreu. E José de Arimateia, que era muito amigo de Jesus, ele, com a ajuda dos seus amigos, tirou o corpo de Jesus daquela cruz e levou para um túmulo. Era um túmulo que era dentro de uma pedra. Eles faziam um túmulo dentro de uma pedra e Jesus ficou ali, naquele lugar. Só que temos uma novidade. Depois de 3 dias, sabe o que aconteceu? Aquela pedra se abriu e o nosso Cristo ressuscitado saiu daquele túmulo. Ele estava vivo, glória a Deus. E sabe o que aconteceu com aqueles guardas que estavam ali guardando o túmulo de Jesus? O poder era tão grande, a sua glória, ele brilhava tanto que eles foram caindo, eles foram desmaiando de tanta glória de ver o Senhor ali ressuscitado. Então, glória a Deus, o nosso Senhor ressuscitou, Ele está vivo e Ele um dia vem nos buscar. Ele está lá no céu preparando o lugar. Então, a partir desse dia, Cristo mostrou o quê? Que Ele morreu em nosso lugar. Então,
Ele é o nosso Cordeiro. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Não precisou mais, a partir desse dia, de ficar matando o Cordeiro para simbolizar alguma coisa, porque Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar. Ele foi o nosso Cordeiro. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. É Jesus, o nosso Cordeiro. Então, quando perguntarem para você o que é Páscoa para você, você vai falar assim: Jesus é a minha Páscoa, porque Ele é o Cordeiro que morreu na cruz para me salvar. Aleluias! Foi assim que me salvou. Mas no terceiro